Fala galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Faz tempo que a gente não gravava, né? Porque nós tivemos aí uma semana de aprofundamento, revisão, recuperação, né? Depois vocês tiveram uma semana de folga aí, né? De recesso. E a gente, professor, teve uma semana de replanejamento, de palestra, uns cursos, umas coisas que a gente fez que foi a semana passada. Mas essa semana é hora da gente voltar para os nossos assuntos que a gente estava estudando, né? O formulário que a gente estava vendo, que vocês estavam fazendo de recuperação, de revisão, aprofundamento, etc., né? Que, que vocês já fizeram lá. Quem não fez ainda tem a chance de fazer no caderno ou impresso, tá? O formulário eu tô fechando ele hoje, vou corrigir. Nos próximos dias vocês vão receber a nota no e-mail, tá? Pois bem, pessoal, hoje a gente não vai conseguir fazer a videoaula ao vivo, tá? Eu tô com a internet meio oscilando, não tá muito legal a minha internet. E a gente vai fazer gravado mesmo, vai ser rapidinho, mais rápido do que quando do que quando a gente faz ao vivo, tá? Porque ao vivo demora um pouquinho mais. Então, vamos lá, sem mais delongas, né, pessoal? Vamos começar. Hoje nós vamos ver a parte 4 sobre Roma, né? Sobre Roma Antiga, que é o Império Romano, certo? Então, isso aí acredito que vocês já têm na cabeça, né, gente? A Roma, né? Roma ficava na Península Itálica, tem 3 períodos da história, nós já estudamos a monarquia, nós já estudamos a república, já vimos a crise da república, né? Então hoje nós vamos entrar no Império Romano propriamente dito, tá? Bom, então os 3 períodos que a gente divide a história de Roma é monarquia, república e império. Sobre a monarquia não temos muitas evidências históricas para estudá-la, mas a gente sabe algumas coisas. Mas a gente conhece bem a república, né, que significa coisa pública, onde a população participava da vida política de Roma, né? Tinha todas aquelas estruturas. De primeiro só os patrícios participavam, depois os plebeus também obtiveram a sua cidadania, né? A sua possibilidade de participar dessa república. E depois de um período em que a república funcionou bem, ela começa a entrar em crise, em especial devido à expansão romana, né? Que vai fazer ter muita complicação ali entre os plebeus e os patrícios, né? Porque quem era rico vai ficar mais rico, quem era pobre vai ficar mais pobre, né? Essa república começa a entrar em crise, começam a haver guerras civis dentro de Roma, e aí líderes militares formam o triunvirato, que a gente já começou a ver na parte 3, que já faz um tempinho que a gente viu, né? Pois bem, pessoal, vamos ver como que a república chegou ao fim, né? Então aí tem algumas datas, tá? Você não precisa decorar data nem nada, mas é só pra gente ter aí alguma noção, né? Então a gente tá terminando o período antes de Cristo, tá? Estamos quase chegando no nosso tempo, que é o tempo comum, né? Que é o tempo que a gente chama de depois de Cristo, né? Ou seja, depois do que teria sido o nascimento de Cristo, que foi no ano 1 depois de Cristo, obviamente, né? Então, pessoal, o que ocorreu em 60 a.C., né, o triunvirato, com Crasso, Pompeu e Júlio César, assume a liderança da cidade. 6 anos depois, em 54 a.C., o Senado vai nomear Pompeu como único cônsul de Roma. Lembra, gente? Tinham 2 cônsules em Roma, né, na República. Só que o Senado, dessa vez, decide indicar um só, que seria o Pompeu, tá, gente? Isso vai desagradar o Júlio César, principalmente, que fazia parte de um triunvirato, né? Que ele também assumiu o comando da cidade. Ele não vai achar aquilo lá muito bacana. E alguns anos depois, em 49 a.C., Júlio César vai marchar com seus soldados até Roma. Ou seja, ele vai basicamente dar um golpe de estado ali, vai destituir Pompeu, ou seja, tirar o Pompeu do seu cargo de líder, né, de cônsul de Roma, e vai se proclamar ditador vitalício. Vamos lembrar, pessoal, que o ditador ele era apontado pelo Senado romano quando havia alguma grave crise militar ou econômica ou social ou de qualquer ordem que houvesse na cidade de Roma, né? O Senado, o que ele fazia? Ele suspendia os 2 cônsules e por um período determinado ali, até a crise ser contornada, eles apontavam um ditador e esse ditador iria tentar contornar aquela crise tendo amplos poderes, maiores poderes do que os cônsules
tinham, certo? Então, dessa forma, o Júlio César, ele vai se indicar como ditador vitalício. Ele não vai esperar o Senado romano, ele não vai pedir permissão para ninguém. Ele diz assim: eu sou ditador pelo resto da minha vida. Vitalício significa isso, pelo resto da vida. Tá, pessoal? Então, ele pega para si amplos poderes, inclusive acima do Senado, tá? Então, ele vai controlar as instituições políticas de Roma sozinho depois que ele dá esse golpe em cima de Pompeu, tá? Mas, poucos anos depois, 5 anos depois, o Júlio César, que era lá o ditador vitalício, que a gente já conversou, ele é assassinado em pleno Senado romano, gente. Conhece aquela expressão, até tu, Brutus? Porque Brutus, filho de Júlio César, conspira contra a sua vida e junto com outros membros ali, assassinam Júlio César, né? Então tem essa frase, que não se sabe se ele disse em si, né? Mas essa frase é famosa, que quando ele estava dentro do Senado, o Brutus deu-lhe uma facada e ele olhou: até tu, Brutus, até tu, que é meu filho, tá conspirando contra mim? Então, houve, obviamente, uma violenta reação popular, porque o Júlio César era um cara até bem querido, né? Ele era ligado ali às classes mais baixas. E a gente tem um quadro, né, que retrata a morte de César, né? A morte de Júlio César. Vocês veem que tem vários membros ali. Dá pra perceber quem é Júlio César, né? Ele tá sendo atacado, ele tá ali quase caído, né? E tem vários membros ali do Senado, pessoas, né, que estão preparando para esfaqueá-lo, né? Para descer a faca nele. Outros membros estão ali em choque, né? Então você tem essa imagem que foi feita muito depois, né, gente? Nós estamos falando do século I a.C. e essa imagem, esse quadro é de 1798, ou seja, ele está pertinho da gente, ele é do século XVIII, tá? Quase século XIX. Aí Júlio César vai morrer e vai começar um segundo triunvirato, tá? Para tentar contornar essa crise, vão ser indicados outros 3 líderes para a cidade de Roma, com Otávio, Marco Antônio e Lépido. A gente não conversou aí, mas nessa época Júlio César também vai ter a sua... Ele vai, inclusive, ter relações políticas e sociais no Egito, tá? Ele vai ter até um filho com a Cleópatra, que era a rainha do Egito, né? A faraó do Egito, por assim dizer. E o Marco Antônio também vai seguir isso. Porém, em 31 a.C., o Otávio, que fazia parte do segundo triunvirato, ele vai tomar o poder, ele vai se tornar o primeiro imperador, por assim dizer, de Roma, tá? Nós podemos dizer que o Júlio César também foi uma espécie de imperador, mas ele não tinha o título, tá? Então, quando o Otávio toma o poder de Roma para si, o Senado vai lhe dar o título de imperator, né? Gente, imperator, né? Que é em latim, que significa chefe militar general, príncipes, que é primeiro cidadão-chefe do Senado, e Augustus, que significa divino, consagrado. Então, gente, olha só, ele vai ser ao mesmo tempo o chefe militar, o chefe do Senado, ou seja, ele vai estar acima do próprio Senado. Ele não, o poder dele não vai ser medido pelo Senado. Ele não vai precisar pedir nenhuma autorização para para os seus feitos, né? E Augustus, que significa divino, consagrado, né? Então, ele também vai ser como se fosse venerado como um próprio deus, tá? Então, a república aí terminava e começava o império, tá, gente? Que é um dos apogeus de Roma, mas também vai ser o último período. Depois disso, o Império Romano vai se desfazer, ao menos o do Ocidente, tá? O Império Romano do Oriente, a gente não falou sobre isso, tá? Mas o Roma vai conquistar tanta coisa que vai ser formado o Império no Oriente também. Acredito que na próxima aula a gente fale um pouquinho disso, tá? Bom, pessoal, vamos ver alguns dos poderes do Imperador Romano, tá? Ele era o Pontifex Maximus, né? Ou seja, o chefe da religião, ele era o supremo sacerdote, ele mandava na religião romana, que nessa época ainda não era o cristianismo, tá? Nessa época eles ainda eram politeístas, né? Acreditavam em deuses que eram parecidos ali com os deuses gregos, né? Só que ao invés de Zeus era Júpiter, ao invés de Ares era Marte. Então, são os nomes dos planetas, mas tem muitos mais deuses do que os nomes dos planetas que a gente tem na Via Láctea, né? Ele também era o Augusto, ou seja, era divino, né? Prestavam culto a ele como um deus.
ele tinha o direito de veto e decisão no Senado, ou seja, se os senadores quisessem algo que ele não quisesse, ele ia lá e vetava, proibia essa decisão. E ele também tomava todas as decisões que poderiam ser tomadas no Senado. O imperador também era o comandante supremo do exército, ele controlava a administração pública, ele nomeava os governadores das províncias e ele cunhava as moedas de ouro e prata. Aí você tem uma imagem do imperador romano, tá, gente? É só uma imagenzinha. Vamos abrir o formulário, pessoal. Aqui eu vou abrir para vocês, para a gente ver o que nós temos que fazer nessa nossa videoaula aqui que a gente vai ter, tá? Eu vou abrir aqui, peraí. Então, olha só, pessoal. Aí você vai entrar, você já vai fazer aquilo que você já sabe muito bem, colocar o seu nome, a série, né? E aí você vai começar a responder. Tá bem facinho a atividade, tá? Talvez a 2 haja um pouquinho de dificuldade, mas nada muito impossível, certo? Então, na 1, você vai assinalar a alternativa que completa o seguinte texto. Em 60 a.C., o blá 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 assume a liderança da cidade. Em 49 a.C., Júlio César destitui Pompeu, que havia sido nomeado o único blá 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 de Roma, e se proclama o blá 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 vitalício. No entanto, em 44 a.C., Júlio César é blá blá blá. Então você tem 1, 2, 3, 4 lacunas. Você vai preencher, você vai clicar na que corresponde certinho às lacunas que estão aqui, tá? Então você vai pensar, vai olhar lá no slide, vai rever a videoaula talvez, e aí você vai compreender qual você vai preencher aqui, certo? 2. Observe a imagem abaixo, pintada por Vincenzo Camutini em 1698, que retrata algo ocorrido no século I a.C., para responder às questões a seguir. Então você tem aquela imagem que a gente já olhou, já analisou juntos, né? E você tem lá. A. Descreva com suas palavras o que está acontecendo na imagem. Relate também como as pessoas estão reagindo. Então você vai descrever para mim, tá? Faz de conta que eu não estou vendo essa imagem, e que você não tem como me mandar ela, e você vai falar para mim, nessa imagem está acontecendo tal coisa, as pessoas estão assim, assim, assado, descreve para mim o ambiente, o que está acontecendo, tudo bem? B. O autor da obra viveu na mesma época em que o fato pintado ocorreu? Explique. Então você já sabe o que ocorreu aqui, eu não vou falar de novo o que está o que está acontecendo aqui. Vai pensar quando esse fato ocorreu e quando foi pintada, que foi em 1798. Aí você vai falar se o autor da obra pode ter vivido na mesma época em que esse fato ocorreu. E aí você vai explicar o porquê de você ter respondido isso. E a letra C, de acordo com a sua resposta acima, é possível afirmar que o quadro retrata a cena exatamente como aconteceu, ou pode ser que tenha muito da imaginação do pintor? Explique. Então você vai ver se ele, dependendo do que você respondeu acima, né? Se ele então ele viu aquilo lá e ele pintou exatamente como aconteceu, ou se tem muito da imaginação dele aí, certo? E aí você vai explicar por quê. E 3. Em relação ao imperador de Roma, assinale a alternativa incorreta. Então você tem 4 alternativas e uma delas está errada. Tudo bem? Ok? Pessoal, então nós vamos agora para o último slide, né? Que o Império Romano se iniciava, mas a aula chegou ao fim. Hoje você aprendeu um breve histórico sobre como a República chegou ao fim e o Império começou. Você viu a morte de César e você viu os poderes atribuídos ao Imperador Romano. Ok, pessoal? Espero que tenha sido de grande valia. Faça os exercícios, estamos quase terminando o ano, né? Vamos fazer as coisas mais tranquilos aí, não vamos deixar para o final. E eu agradeço vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Falou!